Ei, Juliana, tudo bem? Ei, boa tarde. Boa tarde. Você está me ouvindo bem? Estou. Você me Beleza, ouve bem? estou te escutando direitinho. Bom, começou 5:01, então a gente tem até as 18:01. Então eu vou controlando aqui. E aí, para o pessoal que está entrando, né, eu já combinei com a professora Juliana. Eu vou conversar com ela pelo WhatsApp Web, porque aí eu não corto a fala dela, né? Atrapalho menos. Então, ela vai ter meia hora para fazer a exposição. Depois a gente vai abrir para o tempo para fazer as perguntas, né? E abrir o debate. Essa é uma live do grupo de pesquisa Trabalho e Praxis. A gente tem feito uma série de lives todas as terças-feiras, às 17 horas, né? Por conta da pandemia. O grupo de pesquisa se propõe a atuar com a pesquisa, ensino e extensão, com a intenção de divulgar, né, as pesquisas em torno da temática do trabalho e as suas transformações no capitalismo contemporâneo através da produção científica e experiências formativas, né? O nosso grupo ele é composto por pesquisadores, estudantes de mestrado, doutorado e graduação de várias áreas da UFES, né? Temos gente da política social, da comunicação social, do serviço social, do direito, e o grupo faz trabalho de extensão desde 2018 para a formação de professores da educação de jovens e adultos em Vitória e agora começou a fazer com o ensino estadual, né? Então, que aí dá o conteúdo de fundamentos do mundo do trabalho, que faz parte da implementação do EJA, né? Tanto no município quanto no estado. Bem, o grupo de pesquisa Trabalho e Praxis, ele é coordenado pela professora Lívia, das Ciências Sociais, professora Lívia Braz, e pelo professor Rafael Belan, da Comunicação Social, né? Hoje a nossa live vai ser sobre o ensino remoto, recentemente aprovado na UFES e que vai ter como início amanhã, né? Vai ser iniciado o ensino remoto na UFES, um tema muito importante para ser debatido, numa data bem propícia, né? E aí o tema é ensino remoto, impactos no trabalho e na formação da classe trabalhadora. Bem, esse tema a gente conta aqui com a professora Juliana Iglesias Melim. Ela é graduada em Serviço Social pela UFES, mestre em Política Social pela UFES e doutora em Serviço Social pela UFRJ e é militante do coletivo Andes em Luta, CAEL. Nessa live ela vai falar um pouco sobre a relação trabalho e educação para mostrar como a precarização do trabalho vai gerar, em alguma medida, processos de precarização na educação e sobre a expansão do ensino à distância no Brasil e como se consolida enquanto um projeto dos governos brasileiros a partir das determinações dos organismos internacionais, principalmente do Banco Mundial, né, especialmente. E aí, além disso, ela vai abordar sobre o ensino remoto e a relação com o ensino à distância, pensar aí as tendências para o pós-pandemia, né? Aí, Juliana, eu passo a palavra para você, e aí quando der 5h35, né, que é daqui meia hora, eu te aviso sobre o tempo, tá bem? Tá ótimo. Bom, boa tarde, Guilherme. Boa tarde, né, a todo mundo que está nos assistindo. Eu quero começar, acho que agradecendo muito o convite do grupo, que eu pudesse estar nessa tarde dialogando com vocês sobre um tema da maior relevância para a nossa classe e as vésperas aí, né, do início, de fato, do ensino remoto na Universidade Federal do Espírito Santo. Né, muitos, né, de vocês que estão assistindo têm alguma vinculação com a UFES, essa que é a única universidade pública, né, do nosso estado. Eu queria, antes de iniciar, de fato, as minhas reflexões sobre o tema, falar um pouco de como que eu me aproximo do debate sobre o ensino à distância no Brasil. Né? Eu sou formada em Serviço Social, sou professora do curso de Serviço Social na UF, e fui, durante bons anos da minha vida,
da direção, tanto do Conselho Regional de Serviço Social aqui no Espírito Santo, quanto do Conselho Federal de Serviço Social. E aí, na minha experiência militante no Conselho Regional, no ano de 2005, surgiram os primeiros cursos de serviço social à distância. E aí a gente já ficou bastante assustado, né, com a velocidade desse surgimento. Tá bom o meu som? Tá? Eu tô me ouvindo. Com a velocidade desse surgimento do EAD no serviço social, mas também com o número de vagas que era ofertado, né? A gente chegou, teve um ano que tinham quase 100 mil vagas de ensino à distância em serviço social sendo ofertado, que era praticamente o número de profissionais sociais formados no Brasil, né? Então, era bem assustador. E por conta disso, a gente aqui do CREA Espírito Santo sistematizou o que a gente chamou de primeiro dossiê sobre a realidade do EAD em serviço social. Então, a gente visitou polos, a gente visitou as salas, a gente fez reunião com alunos, com tutores, a gente organizou todas as denúncias que chegavam, né, falando dos prejuízos, da falta de qualidade dessa modalidade. E esse dossiê organizado aqui no Estado, ele serviu de base para que o Conselho Federal de Serviço Social, depois, elaborasse 2 cartilhas chamadas sobre incompatibilidade entre graduação à distância e serviço social. Né? Tem o volume 1 e 2, e essas cartilhas elas denunciam as irregularidades e a má qualidade desses cursos em todo o Brasil. E eu chamo atenção para o título, né, quando a gente fala sobre a incompatibilidade, porque a gente entendia que essa modalidade de ensino é incompatível com a formação profissional que a gente defende, é incompatível com o perfil de profissional que a gente quer formar, né, nos cursos de serviço social. E, nesse mesmo tempo, o Cefes lançou uma campanha nacional chamada Educação não é fast food, diga não à graduação à distância em serviço social. Né? Isso foi 2010, por aí, e essa campanha foi suspensa pela Justiça, que foi apresentada pela Associação Nacional dos Tutores. Então, veja que isso já vem de muito tempo. E, a partir dessa minha experiência no Conselho, nas fiscalizações desses cursos, em 2012 eu ingressei no doutorado na UFRJ e fui estudar justamente a expansão do ensino à distância no Brasil e os impactos disso, né, no meu curso, no curso de serviço social. Tudo isso para dizer que tem pelo menos 15 anos da minha vida dedicados aí a pesquisa sobre o ensino à distância. E agora, nesse momento, 2020, né, eu me vejo obrigada a fazer alguma coisa que é ainda pior do que o ensino à distância, né, da forma como ele é regulamentado no Brasil, que é o ensino remoto. E a tentativa aqui é explicar um pouco por que ele é ainda pior do que aquilo que já é muito ruim no Brasil, que é o ensino à distância, especialmente nos cursos de graduação. Eu quero seguir aqui na minha exposição destacando alguns pressupostos da minha análise, que certamente eu não vou ter tempo de aprofundar, mas que são pistas importantes para quem quiser entender mais, estudar mais sobre isso, e que são pressupostos que sustentam a minha posição absolutamente contrária ao ensino à distância, ao chamado ensino remoto, ou queira dar o nome que quiser dar, né? Porque tem vários nomes para uma desgraça só. E, embora o ensino remoto e o ensino à distância não sejam sinônimos, né? Eles têm diferenças bastante nítidas, eu vou tentar também expor aqui a relação que existe entre esses 2 formatos. E aí eu quero partir do pressuposto marxista de que é o trabalho que funda as condições de existência material e espiritual de homens e mulheres.
E aí essa centralidade do trabalho, ela se orienta a partir do reconhecimento do trabalho no seu sentido ontológico, mas também da compreensão, né, e do reconhecimento do trabalho alienado nas sociedades capitalistas. E aí a nossa análise, ela também sustenta a ideia de que a educação, ela é, né, nos termos do próprio Lukács, uma mediação secundária, mas necessária para a reprodução social. E aí, dessa forma, eu quero mostrar que a natureza da educação, ela está vinculada ao destino do trabalho, né? E aí uma sociedade, um sistema que se apoia no antagonismo entre trabalho manual e trabalho intelectual, na subjunção formal e real do trabalho ao capital, na divisão de classes, esse sistema vai exigir a presença de uma enorme força de trabalho, sem acesso aos meios, né, para sua realização, e, ao mesmo tempo, a socialização de valores que permitam a sua reprodução. E aí é nesse sentido que a gente entende que há uma relação dialética entre trabalho e educação. Obviamente, sendo o trabalho a categoria determinante, né? E aí a gente vai pensar aqui que as mudanças no mundo do trabalho vão tensionar as mudanças no campo da política de educação, especialmente da educação superior, que é o que a gente vai falar aqui, mas consequentemente vai impactar na formação dos profissionais, né, de nível superior no Brasil. E uma vez que a formação ela contribui para a configuração de um determinado perfil profissional, esse perfil de profissional que a gente vai formar, né, a partir desses processos todos de precarização, ele vai incidir no exercício das mais diferentes profissões. Então, reconfigura o perfil de profissionais, né, que a gente está formando. E aí, assim, cada um aqui pode pensar isso no seu curso, na sua área de atuação. No serviço social, esses processos todos de precarização, tanto do trabalho quanto da educação, ele acaba contribuindo para formar um perfil de profissional colaborador da ordem, e não crítico da ordem, não questionador dessa ordem. Mas, no caso dos assistentes sociais, eu diria um bom gestor da pobreza, né? E aí um profissional à imagem e semelhança de uma política social, que é muitas vezes o principal espaço de trabalho dos assistentes sociais, cada vez mais focalizada, fragmentada. O que eu quero dizer é que, para um mercado de trabalho como este que a gente tem vivenciado no Brasil, cada vez mais desprotegido, com cada vez menos direitos, com um índice de desemprego cada vez maior, para esse mercado de trabalho, uma formação meia-boca é suficiente, né? E aí se combinam essas modalidades aí de cursos aligeirados, de certificação em massa, né? De cursos que têm um conteúdo teórico fragmentado e sem qualidade. Um outro pressuposto da minha análise é a concepção de educação como um princípio formativo. E aí, educação é mais ampla do que ensino. E não é o equivalente de atividades didáticas, né? Educação, que eu estou entendendo aqui, é a educação que prepara para a vida em sociedade, que promove saberes referenciados nas necessidades da população. E aí ela é um processo permanente de qualificação, de atualização, de troca, de encontros, e que exige, né, o deciframento da realidade social onde esses profissionais irão atuar. Então, por isso que eu não vou chamar de educação à distância nunca, né? Eu sempre uso ensino à distância, porque quando muito é ensino. E olhe lá, né? Educação é outra coisa. Bom, nesse sentido, o principal nexo que liga trabalho e formação profissional no capitalismo vai ser a mercadoria, né? A lógica da mercadoria, tal qual lá formulada pelo Marx, vai dar aí a unidade dialética a esses diversos, que trabalho e educação não são mercadorias,
mas se tornam mercadorias nessa sociedade, né? E cada vez mais, né? E aí a educação ela é uma peça importante no processo de acumulação e de valorização do capital, né? Ela se torna protagonista no estabelecimento de um consenso que torna possível aí a reprodução da exploração e de um conjunto de desigualdades, né? De gênero, de classe, de raça, de orientação, de identidade sexual. E a gente sabe que a universidade que a gente tinha antes da pandemia, embora a gente a defenda e a gente lute para que ela seja melhor, ela ainda é uma universidade que reproduz, né, esse conjunto de desigualdades que são tão presentes, infelizmente, na nossa sociedade. E, em grande medida, a educação vai ter essa função de garantir a conformidade e a concordância tanto quanto for possível dentro dos seus limites institucionalizados. É claro que aí tem uma coisinha chamada luta de classes, né, que a gente consegue algumas conquistas, ora não, ora sim, mas sempre lembrando que não há direitos perenes no capitalismo, né? E a crise e o próprio contexto de pandemia está escancarando isso, né? Direitos que lutamos muito para conquistar e que, no momento de crise, o Estado, a serviço da burguesia, tira sem o menor constrangimento, né? E aí a série que o grupo de pesquisa apresenta, né, que é a defesa de que a vida esteja acima do lucro, é justamente essa posição de ser contra, né, e de questionar esse sistema que coloca o lucro acima das vidas, e estamos aí com quase 130 mil mortes, né, por um vírus, mas que a gente sabe que a pandemia ela não é tão democrática quanto diziam, né? Quem tem morrido, majoritariamente, são os trabalhadores pobres e negros desse país. Bom, deixa eu olhar aqui o meu tempo, tá bom. A gente pode dizer que a regulamentação mais organizada sobre o ensino à distância no Brasil, ela acontece a partir dos anos 90, justamente no momento histórico de consolidação do projeto neoliberal no nosso país, né? E a gente tem, em 96, no governo Fernando Henrique Cardoso, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que já prevê a possibilidade, por exemplo, de cursos de graduação serem realizados na modalidade à distância. Então, isso não é de agora também, né? Essa regulamentação ela se associa diretamente à dinâmica do capitalismo em crise e a sua sanha aí pela retomada das taxas de lucro, que necessita expandir seus mercados e transformar tudo o que é possível em mercadoria, e aí, inclusive, os direitos sociais e o direito à educação. Na particularidade da formação social brasileira, se soma a esse processo o contexto de contra-reforma do Estado, desde lá do plano diretor da reforma do Estado do Fernando Henrique Cardoso, mas todos os outros governos que vão seguir nesse movimento de redução do Estado na execução das políticas sociais. E aí o EAD, no campo da educação, ele surge como uma das principais estratégias dos organismos internacionais, especialmente Banco Mundial, Unesco, a Organização Mundial do Comércio, para os países da periferia. Então, ele se constitui em mais uma estratégia de privatização da educação, sendo um mercado bastante lucrativo, que favorece não só o mercado da educação, mas o comércio internacional de pacotes tecnológicos e o aprofundamento da dependência científica dos países da periferia do capital. E aí a gente precisa dizer aqui que todos os governos brasileiros, de Fernando Henrique a Bolsonaro, contribuíram para a regulamentação, para a expansão e para a consolidação do EAD no Brasil. Né? O Fernando Henrique Cardoso cria, a partir de uma demanda específica, que era a formação de professores que só tinham magistério e, a partir da LDB, precisam ter o curso superior. Então, a pedagogia vai ser o primeiro curso a ser ofertado nessa modalidade, mas serão os governos Lula e Dilma que vão
expandir esse projeto e diversificar o EAD, né? Ampliando ele para outros cursos, para outras áreas do conhecimento. E aí, o governo Bolsonaro, por ser um governo ultra neoliberal, ele de fato vai ser a expressão mais amadurecida dos ataques, tanto aos direitos vinculados ao trabalho, quanto aos ataques na educação. E não por acaso, de uma forma muito oportunista e bem canalha, se aproveita de um momento complexo como este da pandemia para atacar ainda mais a educação. E aí, né, quando o ministro falava de passar a boiada, é em todas as áreas da política social, principalmente, a gente tem vivenciado isso daí. Só queria destacar, antes de eu entrar na problemática mais concreta do ensino remoto, que todas essas orientações do que a gente vem vivenciando hoje, elas constam num documento do Banco Mundial, publicado em 1994, chamado Ensino Superior, as lições derivadas da experiência, que a partir da experiência da educação chilena, veja bem, né, bem neoliberalzão, orienta os outros países, especialmente da América Latina, a seguirem, né, aqueles passos para promover as mudanças que a educação precisa. E quais passos eram esses? Né? Esse documento ele se orienta a partir de 4 eixos. Um é a diversificação das instituições de ensino. Fala que as instituições não têm que ser mais instituições universitárias. O Banco Mundial chama de educação terciária. Cursos sequenciais, cursos EAD, cursos mais rápidos, tudo isso seria a educação terciária. E não mais essa universidade com ensino, pesquisa, extensão. Isso estaria restrito aos centros de excelência. Um outro eixo é a diversificação do financiamento das instituições de ensino. Né? As instituições devem captar os seus próprios recursos, não devem depender dos recursos do Estado para funcionar. Isso já desde 94. Um outro eixo é a mudança no papel do Estado, que ao Estado cabe regular o ensino e não oferecer o ensino. E fala também sobre políticas focalizadas de assistência estudantil. Se a gente pegar o que o Brasil fez de lá para cá, a gente vê que ele seguiu direitinho as orientações do Banco Mundial, que são muito semelhantes com aquilo que hoje está lá no projeto do Futurice, né? Que a gente tem que lembrar que isso é parte de um processo muito mais amplo, né? E que é, de fato, um projeto privatista de educação para o nosso país. Bom, e aí eu estou falando tudo isso para dizer que a implementação acelerada e antidemocrática do ensino remoto, que no caso da UFES teve até a intervenção da polícia militar, né? Polícia militar que está no campus da universidade, é bom a gente lembrar, a partir de um convênio assinado pela gestão anterior, Reinaldo e Etel, né? E que barrou, né, um grupo muito pequeno de estudantes e trabalhadores da universidade que foram se manifestar contra o ensino remoto no dia, né, da reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Mas o ensino remoto não é uma ação descolada de um contexto macro. As tendências que a gente verificava, que eu verificava lá em 2016, quando eu finalizei a minha tese, já apontavam para a consolidação do EAD no ensino superior. E se a gente olhar os ataques sofridos, Reúne, ProUni, FIES, o Sinaes, a expansão privada do ensino superior, a EBSER nos hospitais universitários, os cortes de recurso, fechamento de faculdades privadas presenciais que estão fechando seus cursos presenciais e só ofertando na modalidade EAD, a demissão de professores, a privatização interna na universidade pública, a reapresentação do Futurice no Congresso e também os movimentos de ataques aos direitos vinculados ao trabalho, reforma da Previdência, reforma trabalhista, ampliação da lei de terceirizações, a reforma administrativa, que é agora apresentada por esse governo genocida. A gente observa
que as chamadas medidas excepcionais da pandemia têm grandes chances de permanecerem no pós-pandemia. E esse processo não está só na educação, está no conjunto das políticas sociais. Está lá na Previdência Social, quando a gente vê aqui que grande parte dos serviços da Previdência hoje a população usuária acessa de forma virtual, não precisa mais ser atendida por um profissional. Está lá na política de transporte coletivo, né? Quando a gente vê a substituição dos cobradores pelo cartão eletrônico. Então, veja, esse não é um movimento isolado da educação. E a gente tem que ficar atento a isso, porque há uma forte tendência de isso permanecer no pós-pandemia, né? E aí, como que a gente tem observado a implementação do ensino remoto? Né? Nem todas as universidades federais públicas implementaram o ensino remoto. Tem uma pressão, né? Tem uma pressão muito grande do Ministério da Educação, e no caso da UFES, teve uma pressão muito grande da administração central, parecia que nós éramos os últimos, né, que não tinha ainda, e que a universidade estava parada, o que é um discurso muito falacioso. E a gente vê essa forma acelerada e antidemocrática exigindo que trabalhadores e estudantes mantenham algum tipo de normalidade ou do equivocado novo normal em uma conjuntura tão complexa e dura como a que a gente está vivendo. E aí não há nada de normal num país que já tem quase 130 mil mortes de Covid e um governo genocida, ultraliberal, que nega a ciência. E aí o ensino remoto, na maioria das vezes, ele desconsidera que tanto docentes quanto estudantes e técnicos administrativos apresentam condições diferenciadas de acesso a equipamentos, de acesso aos materiais virtuais, a conexão de internet, e estabelece cobranças injustas que podem ter como consequências doenças laborais, emocionais, né, uma série de problemáticas. Desconsidera ainda as condições de trabalhadoras, mulheres e estudantes, né, com filhos ou com familiares idosos ou doentes em casa, visto que a pressão e a intensificação do controle do nosso trabalho e da nossa produtividade em tempos de pandemia se combinam com a sobrecarga de demandas com os cuidados e as tarefas domésticas, né? Eu mesmo tenho uma filha de 2 anos, eu até ia falar no começo, se vocês ouvirem gritos, é ela batendo na porta, que ela quer entrar, que ela quer falar comigo, que ela quer brincar, né? Que ela demanda de muitos cuidados, que agora eu não sei como vai ser eu tendo que dar as famigeradas aulas remotas. Bom, mas a gente não pode pautar esse debate do ensino remoto apenas pela falta de equipamentos e tecnologias, ainda que isso seja uma questão primeira, né, para que aconteça ou não o ensino remoto. Sobretudo num país que não tem uma consolidada política pública de inclusão social, de inclusão digital, nem social. Milhões de brasileiros vivem sem acesso à internet banda larga. A maioria das famílias pobres, quando acessam, fazem esse acesso através do aparelho celular. Mais de 50% dos domicílios localizados na zona rural não possuem acesso à internet. Fato aí que traria prejuízos para os estudantes que residem nessas regiões e para os cursos, especialmente da educação do campo, né, que a gente tem, inclusive, na UFES. Quero destacar aqui que o ensino remoto ele desconsidera as particularidades dos nossos estudantes e dos nossos trabalhadores da universidade, que são pessoas com deficiência. Ele individualiza essa questão, né? É problema do professor que está com esse estudante na sua turma, é problema do professor, se ele tem uma deficiência, é ele que tem que correr atrás das formas de garantir a sua acessibilidade e a acessibilidade dos estudantes que vão receber suas aulas, né, participar das suas aulas. A gente não viu, né, com a mesma agilidade com que foi aprovado o ensino remoto,
a consolidação de uma política de saúde mental na nossa universidade. Saúde mental já era uma questão antes da pandemia e que com a pandemia se agrava. A gente tem muitos estudantes e trabalhadores adoecidos e nenhuma política séria da universidade. Um número super restrito, né, de profissionais psicólogos, assistentes sociais para atender, né, um número muito grande de demandas. O ensino remoto precariza ainda mais o trabalho docente, né? A gente não teve formação para isso, nem quero ter, né? A formação, inclusive, que a UFES ofereceu, eu avaliaria como pior do que o Telecurso 2000. Não tinha concretude, não tinha substância, tinha isso, a individualização das questões. O próprio auxílio inclusão digital e essa chantagem institucional de manter o vínculo dos auxílios e bolsas à matrícula. Veja, a universidade fala, não, quem não quiser fazer o ensino remoto pode trancar o curso sem prejuízo. E aí eu pergunto, isso não é uma escolha livre, porque uma escolha livre, ela pressupõe alternativas concretas. Não é uma questão individual do estudante querer ou não participar dessa modalidade de ensino. Às vezes ele até queria, porque quer formar, é legítimo, mas ele não tem as condições objetivas e nem subjetivas para isso. E aí, quando a gente fala que ele pode escolher, a gente, na verdade, está reproduzindo uma perspectiva extremamente liberal de dizer que o sucesso ou o fracasso, né, na sua vida profissional depende de você, né? Depende única e exclusivamente do indivíduo. Estou terminando, né? Que eu sei que o tempo aí já está finalizando. Tem feito esse processo de implementação tem sido feito de forma extremamente desorganizada, antidemocrática, né? A gente vai começar amanhã e muitos de nós, professores, estudantes, estamos absolutamente perdidos. A UFES não garantiu nenhum tipo de proteção para os professores, ao direito de imagem, direito de propriedade intelectual, ao uso de plataformas públicas que fossem seguras. Não, é aquela frase, você que lute. É bem isso, né? Eu me sinto desse jeito e adoecida mesmo com todo esse processo. E para além de tudo isso, né, os prejuízos que isso trará na formação dos profissionais de nível superior da nossa universidade. Porque cá entre nós a gente sabe que o processo de ensino e aprendizagem, ele exige o encontro, a troca de conhecimentos, né, a interlocução com outros cursos, com outros estudantes, com professores de outras áreas, material didático, material bibliográfico denso, né, e tudo isso fica muito comprometido com esse formato, né, e especialmente da forma como esse formato tem sido implementado. Bom, o discurso de que a universidade estava parada é falacioso. A universidade não é só ensino, ensino não é só aula, né? E muita coisa está sendo feita nessa universidade. O grupo de vocês é um exemplo da contribuição, da função social que essa universidade tem e cumpre. E é óbvio que ninguém queria perder o ano letivo, como é óbvio que ninguém queria morrer vítima de Covid e vítima de não ter um leito de UTI no hospital público, né? Mas eu quero terminar dizendo que a gente tem que combater isso todos os dias. Não é porque implementou que a gente vai aceitar passivamente e vai se conformar. Toda aula a gente tem que falar isso com os estudantes, tem que mostrar, tem que denunciar e tem que fazer o balanço crítico para que isso não vire uma política permanente e para que o futuro da universidade pública não seja esse futuro desgraçoso que está acontecendo nesse momento. Mas também a gente tem que ter muita convicção de que a educação que a gente quer, uma educação para além do capital, ela implica em necessariamente pensar a sociedade tendo como parâmetro o ser humano. Exige, para isso, a superação da lógica desumanizadora do capital, que tem na exploração,
na alienação, nas desigualdades, os seus fundamentos. Uma educação para além do capital exige a destruição desse sistema, né? Exige um trabalho livre, que não é o que a gente não tem. Então, exige que a gente, que hoje faz a luta em defesa da educação pública, se articule, se envolva com as lutas mais gerais da nossa classe para a derrubada desse sistema. Acho que é esse o caminho para a educação que a gente defende, para a educação que a gente acredita. Vou terminar aqui e aí espero as questões para a gente falar sobre algumas coisas que eu já disse ou outras que talvez eu não tenha conseguido colocar aqui na minha fala. Obrigada. Nada. Foi muito bom, inclusive, provavelmente a gente vai passar do tempo, porque é muito bom, né? Tem muitas perguntas, é um tema que está muito em alta, né? E as pessoas estão mesmo perdidas em relação a isso, né? Tanto nós estudantes quanto os professores. E aí a gente tem muita pergunta aqui, e aí caso passe uma hora, só avisando aí as pessoas e também a você, Juliana, a gente vai encerrar e começar de novo, né? Tá bem. Então, é o mesmo esquema. Bem. E aí, lembrando que vai ficar salva também a live. Eu só queria fazer um comentário rápido antes. Além dessa questão da chantagem em relação ao que foi feita com os estudantes, né? Isso é chantagem mesmo, não tem outra questão a ser colocada. Né? O valor, a quantia do auxílio, né? Uma quantia de R$ 1.400 para um estudante conseguir comprar um computador. Porque outra coisa que a UFES fez, né? Que é bom da gente lembrar aqui. A UFES proibiu que os estudantes comprassem outro modelo que não fosse nem notebook ou computador de mesa. Então, o estudante não podia comprar, por exemplo, um tablet e um teclado, que, assim, não seria o ideal, mas às vezes entraria ali dentro da questão financeira, né? Então, ela ainda, além da chantagem de você continuar no auxílio, se você fizer a matrícula, mas você tem a escolha se você vai fazer ou não, e aí depois se você vai entrar no auxílio de novo, eu não faço a menor ideia, provavelmente não, porque a UFES tem 2 ou 3 anos, mais ou menos, que está num sistema de cortes sistemáticos dos estudantes dos auxílios, né? Os estudantes assistidos. Então, assim, se o estudante sai, muito difícil dele voltar para esse auxílio, fora a quantidade de documentos que a UFES pede, então ainda brecou nesse esquema, né, de que você só pode fazer se você comprar um notebook ou computador de mesa com R$ 1.400. Então o estudante vai comprar o quê? Provavelmente vai comprar usado, ele tem que comprovar que ele pagou, né, esse valor aí, tem que enviar nota fiscal, essas coisas todas. Então, assim, um esquema completamente atropelado, atabalhoado a universidade fez em relação a esse modelo. Pelo último dado que eu vi, 25 universidades tinham adotado de 69. Então, assim, foi colocado a todo momento na televisão, como se a UF, sendo igual foi na época do SISU, por exemplo, né? Que é uma das últimas, tem que entrar, senão vai perder verba. E o modelo, inclusive, do SISU era de que entrar, porque ia receber não sei quantos milhões. Esse dinheiro nunca chegou. Então, o governo fez uma chantagem com a universidade e não teve nenhuma contrapartida. Agora, da mesma forma, né? A UFES agora faz chantagem para, na verdade, mostrar para o empresariado capixaba que está fazendo alguma coisa, né? Sendo que a UFES em momento nenhum ficou parada, assim, a pesquisa continua funcionando, inclusive sendo a universidade que tem produzido tanto questão de pesquisa quanto questão de materiais mesmo, de prevenção contra a Covid, né, no estado, feito máscaras, álcool em gel, feito doações, várias coisas, cumprindo com sua função social. Então, assim, a questão do ensino é uma questão que não dá para ter o ensino presencial, né? Mas ela nunca esteve parada. Então, assim, a gente teve muitas perguntas aqui, alguns comentários. Primeiro, eu queria ler aqui uns comentários, né? A Pauliane fez um comentário de que ainda assim há um enxugamento dos profissionais, no caso dos assistentes sociais, na instância pública. Teve uma outra questão que foi colocada, deixa eu só ver aqui.
o coletivo Mães Eficientes Somos Nós, que inclusive a Lúcia, né, que é uma das representantes do coletivo, faz parte do nosso grupo de pesquisa, comentou aqui que dentro da UFES, a maioria que se calou ou aprovou o processo de ensino remoto são os que estavam nas ruas lutando conosco contra o retrocesso em processos de lutas anteriores e que mudou para estes aprovarem, né? E que também, sobre o calendário letivo se recupera, as vidas não. Então, assim, vou fazer por bloco, nós temos cerca de 10 perguntas, mais ou menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perguntas. Aí a gente podia fazer de 3, né? Tá bom. 3, aí acho que fica melhor, assim. Aí eu vou juntar aqui que tenham assuntos parecidos, né? Vou começar aqui com uma pergunta do coletivo Mais Eficientes Somos Nós, que é: como você percebe o ensino remoto e os impactos deste para a exclusão dos estudantes PCDs, né? E aí a Célia faz uma pergunta muito parecida, que é: quais os impactos do ensino remoto no ensino superior sobre os estudantes com deficiência? E aí eu acho que eu vou continuar aqui com uma pergunta da Mães Eficientes Somos Nós também, que é: qual o impacto do ensino remoto no trabalho docente? Os docentes estão preparados para isso? E os docentes que são pessoas com deficiência, né? Estão preparados para isso? Então, assim, essas são as 3, aí a gente vai fazendo aí com calma. Uhum. Bom, eu quero, acho que, fazer um comentário breve sobre essa questão do auxílio inclusão digital, né? A forma como ele foi organizado. Na verdade, quando a resolução sai, né, a proposta de resolução é enviada para os departamentos para a gente discutir, eu observei assim que eles tentaram colocar na resolução tudo aquilo que a gente estava reivindicando, né? Mas colocaram de uma forma extremamente superficial, assim, vamos garantir o acesso dos estudantes, mas não dizia como. Vamos garantir a acessibilidade, mas não dizia como. Vamos garantir formação para os professores. E aí não tinha materialidade, a gente não sabia como que essas coisas iam ser feitas. A gente foi descobrindo algumas coisas, inclusive pela mídia, né? E não pelos espaços que a universidade poderia criar de debate na comunidade acadêmica, né? A própria enquete que a universidade fez foi completamente desconsiderada, né? O que estava ali, a expressão do resultado da enquete, ainda que ela tenha tido uma resposta insuficiente, né, de participantes, ela foi desconsiderada completamente. E o auxílio está sendo uma moeda aí importante, né, nessa política autoritária da reitoria, né, de, na verdade, forçar esses estudantes que são assistidos, né, pela assistência estudantil de se matricularem nesse formato do ensino remoto. Então, isso é muito sério, né? E aí eu queria dialogar um pouco com o comentário da Lúcia, né? Por que alguns segmentos que estavam com a gente naquelas lutas lá contra o governo Bolsonaro, agora se calam ou mais, defendem o ensino remoto? É claro que é um contexto excepcional, que vai exigir medidas excepcionais também, né? A gente não pode pensar como antes, né? A gente está vivendo um momento muito particular da história, talvez o momento mais difícil da história da nossa geração. Mas o que eu observo assim das forças políticas, né, que estão em disputa no movimento estudantil, no movimento docente, né, no movimento da universidade, da UFES especialmente, que parte de setores que se reivindicam de esquerda e que até ontem estiveram, né, governando este país, e muito contribuíram para o avanço do ensino à distância. E aí, como que vai negar isso agora? Vai ter que fazer uma defesa meio envergonhada, né? Porque a gente está cobrando, a gente está reivindicando, mas não conseguem fazer uma luta contrária responsável. Porque, de fato, esse é um projeto que também era deles.
também é deles. Né? Eu estou falando isso, vou dar nome aos bois, né? Vocês podem botar no Google quantas vezes, né? Mercadante, que foi ministro da Educação, outros ministros da Educação durante os governos petistas afirmaram que o projeto EAD era o projeto de futuro para a educação superior no Brasil, com um discurso extremamente falacioso também, de que o EAD democratiza o acesso, porque chega naqueles estudantes que vivem em regiões muito distantes da universidade presencial, ou aquela fala de que o EAD, essa de que democratiza, né? E quando a gente pega os dados, a maior parte das vagas EAD que a gente tem no Brasil hoje é na região sudeste. Não é a região com maior distância geográfica que impeça os estudantes de irem para a universidade presencial. Quando a gente pega os dados do EAD, a gente vê que a maior parte das vagas é nas instituições privadas, não é na instituição pública. Então, a aparência de democratização do ensino esconde a essência mercantil desse projeto. E por isso ele não serve para a nossa classe, porque em nada ele favorece a nossa classe, porque ele oferece uma educação pobre para os mais pobres, e não é isso que a gente quer. Né? Então, por isso que a gente precisa combatê-lo, mas por isso que alguns setores, né, têm muitas vezes se esquivado ou não se comprometido tanto com essa luta. E pior, tem muitos professores, na formação que teve lá no meu centro, teve um professor que falou, a gente estava questionando várias coisas, e um professor falou que a gente estava com preguiça de aprender. Ainda nos acusam, né, ou de sermos atrasados porque não sabemos usar a tecnologia, não queremos... Tecnofóbicos. Que né, quase uma perspectiva ludista, né, de que o nosso problema é com a máquina, com a tecnologia. E não, eu sei usar muito bem, estou aqui, estou lá no WhatsApp web, não tenho problema nenhum com a tecnologia. Só que eu sei qual o projeto de universidade de educação que eu defendo. E não é esse. Então, o risco que a gente corre é disso que hoje está no excepcional, e se a reforma administrativa passa, se o futuro se passa, isso se consolida. E isso vai excluir os segmentos mais explorados e oprimidos da nossa classe, que com muito custo adentraram a universidade recentemente. Os negros, as negras, as pessoas com deficiência, as mulheres trabalhadoras. Todo esse processo contribui para que essas pessoas abandonem a universidade. E a universidade volte a ser aquilo que ela sempre foi, elitista, excludente. E isso impacta, obviamente, nos estudantes, né? Pessoas com deficiência, porque não está sendo garantido o direito, o acompanhamento, né, particular das demandas que eles apresentam, inclusive de professores. A gente tem pouquíssimos professores nessas condições, justamente porque a gente tem pouquíssimos professores negros, né? Isso não é à toa, isso não é por acaso. Isso é reprodução das desigualdades da nossa sociedade. E aí, o impacto no trabalho docente. Gente, a gente vai usar para dar aula o nosso computador, a nossa internet, a nossa casa. A gente não teve formação para oferecer esse ensino. Foi uma formação ridícula. Então, assim, por mais que eu saiba que não é possível ter qualidade, porque a ciência diz isso, nem o mínimo para que isso aconteça foi garantido. Então, é muito possível que a gente tenha mais casos de adoecimento, tanto físico quanto mental. Né? Eu trabalho com o Dorflex Spray, porque muitas horas no computador. O grau do meu óculos já aumentou, porque a tela prejudica a minha visão. E a gente não tem respaldo nenhum da universidade, né, por conta dessas questões. E corre o risco, se a reforma administrativa passa, combinada com a lei de terceirização, que já prevê a possibilidade de contratação terceirizada de professores, acabar. Né? A reforma administrativa é a destruição do serviço público no Brasil, né? Essa proposta que o governo Bolsonaro apresentou. E é acabar com os serviços públicos, é acabar com o funcionalismo público,
e acabar com os direitos sociais, principalmente, né? Mercantilizar tudo isso. Para aqui. Vamos lá. Vou mais três aqui, né? Bom, a Lívia perguntou, já que você falou aí sobre essa questão de... Pegando um pouco do gancho aí da pergunta da Lúcia, né? Sobre algumas pessoas que estavam junto em determinadas lutas e agora ficaram um pouco tímidas, vamos colocar assim, em relação ao ensino remoto. A Lívia faz a pergunta, né? Como a ADUFES, o SINTUFES e o DCE e outros centros, os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, podem atuar a partir de agora? Eu acho que eu travei aqui. Eu estou te ouvindo bem. Mas a minha imagem está travada. Tá. Como resistir? O Ministério Público Federal... Essa pergunta é do Mais Eficiente Somos Nós, né? Como resistir? O Ministério Público Federal nada faz sobre as manifestações feitas por nosso coletivo. Tem outras formas de resistir? E aí, uma outra pergunta do coletivo Mais Eficiente Somos Nós é: Juliana, nós deste coletivo já fizemos várias ações de resistência contra o EART. O que mais podemos fazer enquanto de fora e que acompanha esse processo? O que podemos fazer para resistirmos? São 3 perguntas, e depois a gente tem mais as outras para fazer, né, no bloco. Tá. Bom, aí eu vou falar, né, porque são questões que dizem respeito à luta, né, a luta em defesa da universidade pública, de um ensino de qualidade, de condições para o trabalho docente, de condições de estudo, né, a luta em defesa de um direito, que é o direito à educação e o direito ao nosso trabalho, né. Claro que eu não tenho... Quem dera, né? Se eu tivesse a resposta para dizer assim, faça isso que vai dar certo, né? Eu adoraria. Mas eu vejo que a gente precisa tocar a luta na institucionalidade, né? Nos espaços de disputas que são instituídos na universidade, Ministério Público, CEP, no centro. Mas a gente também precisa, e eu acho que essa é bem fundamental, tocar a luta fora da institucionalidade, na nossa aliança com o movimento mais geral da nossa classe. Né? Na nossa aliança hoje, por exemplo, com os trabalhadores dos Correios que estão em greve, na nossa aliança com os trabalhadores entregadores, né, que têm feito também uma luta árdua aí, reivindicando alguma condição de trabalho, especialmente na pandemia, da articulação da luta pela educação pública e de qualidade com as pautas mais gerais da classe. Não vejo outro caminho, assim, porque esses espaços instituídos, eles são instituídos dentro da lógica burguesa, né? Do Estado burguês, da democracia burguesa, e eles são muito limitados. Eu acho que a gente fez uma boa luta na universidade e que pressionou o CEP bastante. Né? Acho que a reitoria, inclusive, pensou em algum momento que a aprovação do EART ia ser muito mais fácil. Mas a gente fez um barulho importante, fazendo debates, conversando com as pessoas. O Mães Eficientes teve um papel protagonista, porque fez o primeiro ato presencial na universidade contra isso, né? Quando alguns de nós estavam, inclusive, com medo por conta, né, do contágio e tal. Foram muito corajosos. Né? Isso deu abertura para que a gente fizesse o outro ato lá no dia da reunião do CEP, e a gente não pode parar. As entidades que organizam a comunidade acadêmica, DCE, ADUFES, SINTUFES, tem que ter um papel protagonista nisso. Né? Tem que ter autonomia, né? Autonomia em relação à reitoria. Não dá para ficar passando pano para uma reitoria que coloca PM para barrar a gente em ato. Né? Não dá para passar pano para uma reitoria, todo mundo sabe, mas que foi nomeada pelo Bolsonaro, que não foi o reitor eleito pela comunidade acadêmica. Sabe? Não dá para a gente não denunciar essas coisas. Não dá para a gente não tocar nesses pontos. Não tocar nesses pontos faz com que a gente não avance nessa luta.
Eu acho que daqui para frente, é aquilo que eu falei, a gente vai ter que denunciar esse modelo todos os dias. A gente vai ter que denunciar, né? A ADUF está criando uma comissão de monitoramento, então a gente vai ter que sistematizar todos os problemas que estão acontecendo, as denúncias, casos de invasão de salas, estudante que não está conseguindo acompanhar, esse auxílio que saiu nas vésperas do início das aulas, que tempo que o estudante também teve para comprar esse material, né? Que qualidade, que computador de qualidade que você compra com esse recurso, né? Estudantes que tiveram que voltar para suas casas, das suas famílias, porque moram no interior e não tiveram condições de permanecer na Grande Vitória, e tem uma dificuldade aí, né, com tudo isso. Estudantes que estão com pessoas da família doentes, estudantes que precisaram trabalhar durante a pandemia porque a família teve redução de renda ou algum dos seus membros ficou desempregado. Tudo isso a gente vai ter que colocar para denunciar esse formato para toda a sociedade, para dizer que ele não nos atende. É luta todo dia. Sim. Juliana, a gente falta 1 minuto, então eu vou encerrar essa para salvar. Tá E bom. aí a gente volta agora já, tá bom? Tá Só bem. para avisar o pessoal. Não sai não, hein? Tô igual o jornalista, não sai daí não. Tô E brincando. tchau.